Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2025 na lição dos adultos. E o tema da revista, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista das lições desse primeiro trimestre é o pastor Ezequias Soares. E a lição que iremos analisar é a lição de número 6, que tem a sua data para ser ministrada o dia 9 de fevereiro de 2025. Tema da lição: O filho é igual com o pai. Texto áureo: Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 38. Introdução. Na leitura bíblica em classe, enfatizamos João capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 38. Essa porção bíblica do Evangelho segundo escreveu João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Já no versículo 30, o próprio Jesus afirma: Eu e o Pai somos um. Portanto, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição, e uma contradição muito grande. Nesta lição, nós vamos afirmar sim que Jesus é o Filho de Deus e que o Filho é igual com o Pai. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Primeiro subtópico, ideia de Filho. Uma das ideias de Filho na Bíblia é a identidade de natureza. E podemos ver isso no Salmo 8, versículo 4, onde o salmista traz um paralelismo poético. E esse paralelismo poético é sinonímico. E o que significa isso? Paralelismo sinonímico. Significa que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. Vamos ver isso no Salmo 8, versículo 4. Diz assim: Que é o homem mortal para que te lembres dele? Eu, filho do homem, para que o visites. Observe que ele diz que é o homem mortal, mostrando assim a fragilidade humana, o ser humano. E ao dizer filho do homem, ele está também falando sobre esta fragilidade humana, está falando sobre o gênero humano. Aqui, filho, no hebraico, é ben. Nós encontramos no Antigo Testamento ben, que é gênero, que é filho. E nós encontramos também em aramaico, no Antigo Testamento, Bar. E no Novo Testamento nós vemos muito isso, Bar-Jonas, Simão, Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Bartimeu, que significa filho de Timeu. Então, aqui é bem gênero humano, está fazendo menção à fragilidade humana. Portanto, a ideia de homem mortal, no sentido de fragilidade da natureza humana, do gênero humano, é repetida em filho do homem. É o mesmo significado, trazendo assim a ideia de identidade de natureza. Segundo subtópico, significado teológico. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Filho de Deus, porque ele é Deus e veio de Deus. Logo, ele tem a mesma essência, a mesma natureza, a mesma substância do Pai. Teologicamente, filho, se referindo a Jesus como Filho de Deus, indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. O próprio Jesus disse: Eu vim de Deus, eu saí e vim de Deus, conforme está escrito em João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Em João capítulo 16, versículo 28, Jesus também diz: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para
o Pai. Portanto, o Filho é igual com o Pai. Há algo que gostaríamos de compartilhar com os irmãos que está escrito no livro de apoio da Escola Bíblica Dominical. O conceito de filhos de Deus no Antigo Testamento, com respeito aos filhos de Israel, denota a relação mediante aliança, concerto, de maneira coletiva, a Israel como um todo, conforme está em Oséias capítulo 1, versículo 11. O hebreu devoto, naquela época, não se apresentava individualmente como filho de Deus. No Novo Testamento, essa filiação é por adoção e é individual. Por isso, chamamos Abba Pai, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 15, ou seja, papai. É a relação espiritual de Deus com os seres humanos mediante o sacrifício do Calvário. Não é uma filiação de maneira coletiva, como Israel, nos tempos do Antigo Testamento. A expressão Filho de Deus, aplicada a Jesus, tem um sentido diferente de quando se aplica a nós. Temos tal posição por adoção, e não se trata de uma questão de substância ou essência. Deus concedeu-nos essa posição pelo mérito da obra redentora de Cristo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6. Terceiro subtópico, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única, singular, do Filho unigênito com o Pai. E o que significa a palavra unigênito? A palavra unigênito no grego é monogenés, monos, que significa único, e genés, que significa raça, tipo. Ou seja, Jesus é o único do mesmo tipo, da mesma natureza que o Pai. Portanto, quando encontramos na palavra de Deus Jesus como unigênito do Pai, conforme podemos ver em João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse unigênito, esta palavra significa da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância, conforme já falamos. A expressão Filho de Deus expressa, revela a divindade de Cristo, que é clara nas Escrituras Sagradas. Diz o comentarista que essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia e que é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O próprio Deus, ele afirma ser o Filho Deus. O Deus Pai afirma a deidade, a divindade do Deus Filho. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E esta palavra é crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículo 6. Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai. Segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Primeiro subtópico, Orígenes. O que é subordinacionismo? É toda a doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. E os principais representantes dessa heresia são os monarquianistas dinâmicos e os arianistas. Estes defendiam, eram os representantes do subordinacionismo. Porém, o principal mentor desta heresia é Orígenes, que tinha uma produção literária vastíssima e complexa, tão complexa que nesta produção literária ele tinha ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja. Era tão complexa que no Concílio de Nicéia, quando houve aquele embate sobre o arianismo, os que defendiam Ário e suas heresias defendiam essas heresias com base nos escritos de Orígenes. Mas aqueles que eram contrários
a Ário e as suas heresias, que eram a favor de Alexandre, eles também defendiam seus argumentos com base nos escritos de Orígenes. Por isso, era tão complexo a sua vasta produção literária. Agora, segundo os críticos de Orígenes, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. A Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. As três pessoas da Trindade são iguais em divindade, em poder, em atributos. O Pai é onipotente, onisciente, onipresente. O Filho é onipotente, onisciente, onipresente. O Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente. O Pai é eterno. O Filho é eterno. O Espírito Santo é eterno. Portanto, o Pai é incriado. O Filho é incriado. O Espírito Santo é incriado. Veja o que diz Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Podemos ver ainda na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a unidade e a igualdade entre as três pessoas da Trindade. Veja o que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Portanto, refutamos pela palavra de Deus o subordinacionismo. Segundo subtópico, no período pré-niceno, antes do Concílio de Nicéia, os expoentes, os representantes do subordinacionismo, aqueles que defendiam esta heresia, com base em textos isolados, em uma exegese totalmente contrária ao que diz a palavra do Senhor, interpretação fora do contexto, com base nisso, eles consideravam Cristo como Filho de Deus, porém inferior ao Pai. E com base nestas falsas interpretações, nesta exegese ruim e numa interpretação fora de contexto, eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade. Isso é uma falácia. Isso é um engodo. E nós, enquanto Igreja de Cristo, precisamos estar sempre atentos a este tipo de heresia, porque elas continuam nos dias atuais. Terceiro subtópico, métodos usados pelos subordinacionistas. Eles anulam algumas passagens e expõem outras. Exemplo, as passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, eles se utilizam delas. Agora, as passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus, que afirmam ser Jesus, Deus igual ao Pai, estas eles desconsideram, estas eles descartam. A Bíblia nos apresenta Jesus como sendo 100% homem, 100% Deus, conforme está em Romanos capítulo 1, no versículo 1 ao 4, e também no capítulo 9, versículo 5. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Veja o que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejamos agora o que diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Neste versículo, o apóstolo Paulo apresenta a natureza humana e divina do Senhor Jesus. 100% Deus, 100% homem, mas sem pecado.
O Filho não é menos divino que o Pai, mas da mesma essência. O Filho é igual com o Pai. O Filho é Deus. Terceiro tópico. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Primeiro subtópico. No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como Filho de Deus, mas como Messias e profeta. E mais, eles colocam seu líder acima do Senhor Jesus. Jamais a criação pode estar acima do Criador. Jesus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é transcendente, ele está acima de tudo e de todos. Embora ele seja imanente, está perto de cada um de nós, ele é transcendente, está acima da criação. É um erro fatal colocar um líder acima do Criador. Nunca, jamais isso pode acontecer. E é muito fácil refutar isso pela Bíblia, pela palavra de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo, acima de todo nome. Veja ainda o que está escrito em Filipenses no capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Veja o que diz. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, afirmamos que Jesus Cristo é o Senhor e que o seu nome está acima de todo nome. E com respeito ao não considerarem Jesus como Filho de Deus, como diz o comentarista, lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O contexto desse versículo fala acerca do endemoniado gadareno que morava em sepulcros e que cadeia alguma o segurava. Mas quando Jesus chega na província dos gadarenos, diz o versículo 6, que quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E é quando ele disse, clamando com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, os demônios que estavam ali, que era uma legião que estava ali no gadareno, nesse homem, fazendo a vida desse homem uma vida de tristeza, de angústia, de dor, de vergonha, eles reconheceram de imediato que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus, ele então liberta aquele homem. O Filho de Deus estava ali presente, estava ali naquele momento para trazer libertação ao gadareno. E aqueles demônios reconheceram que Jesus era filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, como já falamos. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 42, que ele veio do Pai. Agora, não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É o que diz em Lucas capítulo 1, versículo 35. Então, meus irmãos, Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus tem as mesmas qualificações divinas do Pai. Jesus é o Filho de Deus e o Filho é igual com o Pai. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, depois o Deus Poderoso, Deus com letra minúscula, que é Jesus, e depois
eles dizem que acreditam em deuses menores, incluindo bons e maus. Observe que aqui não aparece o Espírito Santo, porque para eles o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Cremos em um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que esse Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Observe o que diz Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele não divide a glória dele com ninguém. Declara o apóstolo Paulo, e está na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Conclusão: o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da Igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e não esqueça de nos ajudar com a sua oração. Assista aos vídeos anteriores, aos hinos sugeridos e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.